Sabe quando você deu match ali com um signo, mas aí no decorrer do relacionamento a coisa começa a ficar meio ruim? Então, eu quero falar um pouco sobre, para a gente pensar sobre elementos, tá? Para qualquer relacionamento dar certo, a gente precisa negociar. Por isso que Libra é o signo que tem uma relação mais forte com os relacionamentos afetivos, que Libra sabe procurar o caminho do meio. Então, todos nós precisamos desse caminho do meio, sim, nos relacionamentos. Mas quando a gente olha elementos, a gente já começa a entender um pouco da dinâmica, da energia de cada signo. Então, vamos pensar quando os elementos são muito complicados, quando a coisa vai ser mais difícil. E aí, vamos falar dos signos do elemento fogo. Áries, Leão e Sagitário. O que acontece com esses signos? Eles são extrovertidos, expansivos, são extremamente dinâmicos. Há uma energia yang, que é uma energia de ir para o mundo. Esses signos, eles se envolvem num relacionamento, eles vão sempre buscar a expansão. Quer estar com outras pessoas, gosta de estar sempre em grupos, menos ali da relação intimista e mais do grupo. Então, o fogo tende a ser muito expansivo, às vezes assim com uma falta de tato para algumas sutilezas ou para algumas subjetividades. Então, a gente tem essa situação aqui. E aí, vamos pensar num elemento que pode ser complicado para relacionamento, que é a terra. A Terra, ela vai falar dos signos de Touro, Virgem e Capricórnio. E aí, o que a gente tem muito diferente na Terra? Os signos de Terra, a energia dos signos de Terra é introspectiva, é mais de observação, há uma natureza tímida, há uma natureza de preferir estar ali em par e não num conjunto. Esses signos, eles gostam muito mais de planejamento, nada que apareceu do inesperado, e os signos do elemento fogo vão gostar muito do inusitado, do imprevisível. E aí, quando você traz os signos de fogo, Áries, Leão e Sagitário, para se envolver com os signos de terra, Touro, Virgem, Capricórnio, nós vamos precisar de muita negociação. E, às vezes, são negociações infindáveis, quando você não consegue que a relação ande, porque há orientações diferentes. Inclusive, vamos pensar nas questões da vida social. O que a gente sabe que é muito comum nos signos de terra? Eles querem viajar para a montanha, para a natureza, para uma fazenda, tudo muito intimista, discreto, com pouca gente, com contato principalmente com a natureza. E aí, o que a gente vai ter com os elementos do signo de fogo? Eles querem ir para a multidão, para aquele resort, para a praia, onde exista muita gente, onde você vai interagir. E como é que você concilia isso, né? Então, por isso, essas relações entre os signos de fogo e os signos de terra, entre uma energia muito yang e uma energia muito yin, elas tendem a ser bem estressantes. Isso não significa que elas sejam inviáveis, mas significa que você vai ter que fazer um esforço muito grande para que essa relação dê certo. E aí, muitas vezes, o que acontece com os signos de fogo? Eles são autoritários, eles são dominadores, eles são mandões. E os signos de terra tendem a não querer por não querer o estresse, acabam consentindo, mas isso esfria a relação. Então, essa é a primeira combinação que não é fácil, por isso que a gente está falando das piores compatibilidades astrológicas. Um segundo match complicado de dois elementos quando a gente tem os signos de ar, Gêmeos, Libra e Aquário,
que são signos também yang, extrovertidos, comunicativos, multitarefas, né? Tem aquele jogo de cintura, são curiosíssimos sobre o mental, são relações onde eles estão muito curiosos sobre a mente do outro, quando eles se envolvem com pessoas dos signos de água. Câncer, Escorpião e Peixes, que aí nós estamos falando de um elemento que ele é yin. A água, ela é muito romântica, sensível, da idealização, da necessidade de estar ali só com o outro, às vezes de uma insegurança, inclusive. Então, quando você combina um casal que um é do ar, yang, extrovertido, falante, hiperativo, e quando você traz ali o parceiro que é de água, insubjetivo, sensível, romântico, discreto, espiritualizado, cheio de detalhes. Essa também é uma relação que ela pede tanto ajustes que às vezes eu brinco e digo assim, se você fizer muito esforço para entrar numa roupa que não está cabendo muito bem em você, não vai funcionar, não é assim? E é isso. Esses dois elementos, eles são tão incompatíveis que essa é uma relação em que o elemento ar, os signos de ar querem ver o mundo, né? Então, para eles, vamos ao teatro, depois vamos encontrar num bar com pessoas, depois vamos para a casa de alguém para terminar a noite jogando baralho. E esses signos de água, o que eles querem? Eles querem ir para um jantar romântico à luz de velas, depois voltar para casa e assistir um filme romântico, super cheio de romantismo e de açúcar, né? Porque eles são super sensíveis. E aí o que vai acontecer? Que vai haver uma frustração enorme entre esses dois, porque a água vai entender que esses signos de ar são insensíveis, são impessoais e são frios. E os signos de ar vão entender que esses signos de água são muito melancólicos, muito nostálgicos, e que então um poda demais o outro. E daí, muitas vezes, nem procurando o caminho do meio, a gente consegue tão fácil esses relacionamentos. Os ajustes são enormes. Por isso que essas combinações são as piores compatibilidades astrológicas.